Olá, boa noite a todos, boa noite família, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. A todos que nos visitam pela primeira vez, sejam bem-vindos. Temos mais de 2.300 vídeos à sua disposição, divididos em playlists, onde você com certeza encontrará algo que ressoe para si. Nós temos mais um conteúdo que vamos apresentar pela primeira vez aqui e aborda um assunto, um tema que dentro desses 6 anos nunca falamos. Tartária. Não é um umbral, não é o purgatório, não é limbo. Historicamente, Tártaro seria um local não tridimensional, o nome do local supostamente reservado para o fim dos anjos caídos. Mas agora temos que falar sobre a história. Temos que passar pelo período pré-sumeriano, porque nos ensinaram que a Suméria, a Mesopotâmia, é o berço da civilização da humanidade. Mas antes de surgirem por lá, encontramos informações importantes que são suprimidas de grande parte da humanidade até hoje. Sitchin nos apresentou os Anuna através dos seus livros e mostrou que o hominídeo passou por uma mudança genética que favoreceu a espécie colonizadora. Mas, quando se apresentaram ao povo sumeriano, na época, tal povo não era formado por hominídeos recém-hibridizados, mas sim já uma grande civilização. E também haviam inúmeros outros povos espalhados na Terra. E dentro do tempo terreno, que muito se passou, concluímos que entre o ponto de interferência evolutiva e a suposta volta como sendo deuses à Suméria para dar continuidade a uma agenda formalizada, um sistema, as cidades-estado começaram a se erguer com seus governantes primordiais não terrenos, como Eridu, Ur e outras. Por que podemos afirmar isso? Porque antes da civilização suméria surgir, haviam outras, com os mesmos governantes que tinham outros nomes. Muitas outras, também ao redor do planeta, viram o que os sumérios não viram e algumas só estão sendo descobertas recentemente. Há muito a ser revelado ainda. Então, antes de voltarmos a atenção para o chamado berço da civilização, nomenclatura que não combina com a nossa verdadeira história, nós vamos viajar e encontrar humanos ao sul de uma região que hoje conhecemos como Romênia. Descobertas arqueológicas mostram que antes deles havia uma civilização em um capítulo que foi totalmente apagado da nossa história e dos ensinamentos escolares. A região de Tartária tem sido um mistério. Muitos consideram lenda. Ela nunca existiu. Outros afirmam que não só existiu, como foi um grande império com características próprias. Na região romena ao sul, descobriram tepes, que seriam o quê? Tábuas de argila. Estavam enterradas em monumentos com cinzas humanas. E as 2 tepes foram analisadas e os arqueólogos chegaram à conclusão que aquele ponto era um altar. Interessante que, neste período pré-sumeriano, nas tábuas já estavam escritos o nome de Enki e Lilith. E isso é muito interessante. Isso foi suficiente para convencer os arqueólogos que haviam povos com capacidade de fazer inscrições em argila antes dos sumerianos, antes da escrita cuneiforme. Então, essas civilizações seriam proto-sumerianas. A região que hoje conhecemos como a República Tcheca, Eslováquia, Polônia, Romênia, Ucrânia, ficava em um sistema de montanhas. Por isso o nome, Montanhas Rochosas. Tais argilas foram consideradas tábuas tártaras e foram os migrantes da região que fundaram a Mesopotâmia como temos conhecimento hoje, ainda tendo na mente a programação de que foi lá a partida da civilização humana.
está provado de forma conclusiva que tais seres se tornaram os senhores supremos da civilização Harappa, onde Ishtar era rainha. E mais, segundo inscrições, os descendentes foram os primeiros senhores dragões, que a nossa história mantém como lenda. Haviam também estátuas de um deus serpente na região que hoje é o Tibete, região mencionada em um conteúdo nosso anterior, de onde supostamente teria vindo a pedra mítica Cintamani. Tais civilizações são, pelo menos, quase 5.000 anos mais antigas que a civilização sumeriana. Então precisamos rever o ponto da intervenção Anuna no hominídeo e considerar que depois dela tomaram rumos que queriam sobre a Terra, para, ao chegar na civilização sumeriana, formar uma agenda que não ficou conhecida através dos livros de Sitchin. Pelo contrário, os livros nos permitiram saber e conhecer infinitas informações que nos fizeram ver os Anuna como heróis, como benevolentes. Qual o motivo de tal escolha e de tantas informações para diversos livros, não revelando que tinham estado em outros lugares reinando com êxito? Não podemos esquecer que um Shar, um ano terrestre, para os Anuna é de 3.600 anos. A figura do dragão, ou Sumaire, foi se fortificando nas regiões estas que hoje incluem estes seres como reais e existentes no passado das suas culturas. E por isso, na Europa, muitas cidades estão cheias de monumentos em homenagem a eles. Então, a migração desse povo, e não pensem que estamos enrolando para chegar na Tartária, é preciso saber coisas antes disso. Esse povo migrante, os transilvanos, isso pode te lembrar uma figura lendária conhecida como Dracul, se tornaram os Hat-Danann irlandeses, e as suas inscrições gravadas em pedra correspondiam aos zigurates dos sumérios e às pirâmides dos egípcios. Então podemos afirmar que por onde tais seres passavam, deixavam pirâmides como marcação de território. Então, ressaltando, o conhecimento obscuro da nossa história real transformou em lenda ou mito tudo o que não era interessante para a agenda. Entretanto, esses mesmos mitos e lendas, para entendermos como seres existentes no mundo real, precisam encontrar espaço em uma mente em expansão não mais ligada à programação mental matricial. O que foi denominado Dracul, ser da nobreza que sentava-se no trono valaquiano, tinha um comportamento extremamente não humano e pode ser pesquisado por vocês, não precisamos expor isso aqui por motivos óbvios. Então, vemos em latim um Dracul, dragão, como algo que se tornou lenda, mas também era uma ordem, a Ordem do Dragão, da qual Vlad era membro. E esse Vlad ao qual nos referimos foi aquele que reinou nesta região especificamente. Quando foi a vez da Suméria, dentre o panteão de 12, um era mais poderoso e, portanto, um deus-rei, como era a visão dos egípcios a respeito dos faraós, o deus na terra. Tornou-se mais importante na Suméria, justificando estátuas que retratam os Anuna com características híbridas reps, ressaltando que, ao longo da história, documentos como os que estavam na Biblioteca de Alexandria foram destruídos para sempre. Os que estão nos arquivos do Vaticano, escondidos da humanidade ad eternum, e mesmo dentro do conhecimento sobre os Anuna, tudo isso foi suprimido para que a visão que a humanidade tivesse sobre eles fosse a que nos fizeram bem e nos deram a chance de evoluir mais rapidamente. Então, tais seres em cada lugar que passaram se tornaram senhores supremos. Tinham sacerdotes, sacerdotisas, rituais que mantinham as suas posições como senhores da humanidade e não eram míticos, eram de carne e osso.
mas, por conveniência, foram retirados dos nossos livros de história, enquanto secretamente a sua linhagem continua entre a nobreza até os dias de hoje. Na lenda romena, o arcaico Dracul tornou-se um estrigói. Estrigói seria um ser que retira dos seres humanos a energia vital. Então, depois dessa longa introdução, gratidão pela paciência, precisamos dizer que a pesquisa não foi fácil porque os dados públicos são quase inexistentes e o assunto é inconveniente. Tartária existiu e foi um império que, por razões ainda desconhecidas, foi totalmente destruído e apagado da nossa história. Propositalmente, a nossa história conhecida, até a medieval, foram manipuladas, assim como nossa cronologia. Livros que falam sobre esse império, escritos por historiadores, foram proibidos. Então, um grande império chamado Tartária existiu por milhares de anos antes de passar por uma destruição e ser apagado da história humana. Então, podemos aqui fazer duas afirmações. A Suméria não foi o berço da civilização humana, nem a Grécia foi o berço da cultura europeia. Tartária cobria quase todo o hemisfério norte da atual Europa e seu nome vem dos deuses eslavos, Tara e Tark, meio-irmãos. Isso já nos leva a pensar novamente nos Anuna, que tinham esse costume de unirem-se em casamento sendo meio-irmãos, avô, neta, tio, etc. Oficialmente, o império nunca existiu, é uma lenda porque a história seria reescrita, mostrando que o que hoje conhecemos por Europa, na verdade, foi um grande império e seus fragmentos tornaram-se regiões que hoje são países. Continuando a pesquisa, há um ponto que preciso compartilhar, foi uma experiência pessoal. Há muitos meses, não sei dizer quantos, eu tive um desdobramento e me vi em um local muito antigo. Eu e mais 2 estávamos tentando nos esconder perto de um portão velho de madeira. Havia uma certa poeira no ar ou talvez uma névoa. Eu não sei precisar sobre isso, mas eu via as coisas dentro do corpo desse homem e sentia o que ele sentia, a ansiedade e a expectativa, porque estava acontecendo um conflito em andamento e tínhamos nos infiltrado naquele local e precisávamos sair dali. E a forma de sair era com a ajuda de alguém. E olhando à frente, de uma certa distância, havia um grupo fardado, havia um homem dando ordens como se fosse um comandante. E aquele grupamento de soldados, entre eles um virou a cabeça em nossa direção e intuí que era ele quem supostamente nos ajudaria dando um sinal para que pudéssemos passar sem sermos vistos. Mas ele nos traiu e, ao invés de nos ajudar, isso no desdobramento, mostrou onde estávamos e morremos. Mas um nome ficou na minha mente, Bulgars. Então, mais pesquisas. Parece que a minha vida é essa. Descobri então que os Bulgars eram um povo nômade, proto-búlgaros, grandes guerreiros que existiram na região que hoje é a Sérvia. E mais, são ancestrais diretos dos croatas e bósnios. A maior parte dos descendentes diretos de Tartária estão na Rússia, mas a pesquisa precisa se encaminhar ao que não está escrito ou apresentado na história oficial. Então, descobrimos que houve um período de conflitos que duraram centenas de anos, custando milhões de vidas para dividir Tartária. E a Bulgária é a única sucessora desse império que não consta na história oficial. Nesses territórios estão e ainda serão encontrados monumentos de vários períodos, principalmente neolítico, que podem mudar toda a compreensão e a história humana. A Tartária
no final do século IV, controlava a Anatólia, controlava a recém-formada Babilônia, e é importante citar isso, e a Pérsia. Segundo a Enciclopédia Britânica de 1771, quase todo o território da Euroásia era a Grande Tartária, que após todos os conflitos se rendeu às tropas de Donskoi, dando início à separação das regiões que hoje conhecemos como países europeus. A partir do século XIX, sua existência foi oficialmente descartada. Tartária nunca existiu. Foi um conflito religioso onde os vitoriosos apagaram a história, mas alguns sinais permanecem curiosamente ao redor de todo o mundo, e todo o território por onde passaram foi marcado com uma forma de estrela. Eram no passado fortalezas dos tártaros e surgem em locais inesperados, como vocês podem ver nesta imagem. Ainda há muito a descobrir da nossa história como humanidade. A Mulher Maravilha, por exemplo, seria filha da rainha das Amazonas gregas, mas esta é somente uma interpretação das mulheres de Tartária, que faziam parte de tropas montadas e eram muito poderosas e guerreiras. Construir uma nova cronologia omite a história verdadeira da Europa, onde o Império Romano, com a sua influência e poder, apagou da existência o grande Império de Tartária. A Grande Muralha da China, por exemplo, não foi construída pelos chineses, mas pelos tártaros. E agora entendemos por que um grupo específico lá na Ucrânia. Se vocês quiserem saber o nome, podem enviar e-mail que enviamos e você faz a sua própria pesquisa, que se apresentou como sendo Anunnaki aqui na Terra. Eles conhecem essa história, a verdadeira história. Então, ponto 1 e ponto 2, o que explica todo o mistério, e você entenderá o ponto-chave aqui. Dentro de pouquíssimos registros, há inúmeras referências a seres de força e altura extraordinárias que habitavam na Terra. Não eram um mito, coexistiam com os humanos e estavam espalhados por toda a Tartária. E nada poderia ficar para trás, porque senão não haveria o controle sobre os tripés do sistema Nuna. Como explicar tais capítulos da história humana? Foram omitidos por decisão dos próprios Asimós, dos Anuna, porque eles queriam que a Suméria fosse conhecida oficialmente como berço da civilização humana, para que livros fossem escritos e para que nós considerássemos a intervenção feita no nosso DNA, hibridizando o hominídeo, em algo a quem devemos gratidão, a quem devemos obediência, a quem devemos reconhecimento. Então, um grupo distinto, com representantes de várias áreas, religioso, influente e poderoso, pagou o preço necessário para apagar Tartária da história. A pesquisa continua, mas temos o que a maioria das pessoas no mundo não tem: conhecimento. Sabemos então por que sacrifícios foram feitos e por que grupos influentes, como representantes em todas as áreas ao longo da história, fizeram o que foi preciso para apagar Tartária dos registros históricos. Então, a humanidade é uma espécie cuja história não só foi alterada, mas é ainda omitida, com personagens alguns inventados, outros escondidos, com datas inseridas, alteradas ou omitidas. Infelizmente, milhares e milhares de tábuas sumerianas foram destruídas, talvez as que falassem sobre a origem real da Mesopotâmia ou outras civilizações, mas o planeta fala e a natureza expõe. Tudo que foi engolido pela terra e pelo tempo
está sendo descoberto em pontos diferentes do planeta. Descobertos poderão reescrever nossa história, e mesmo que isso não aconteça, a expansão da consciência já é suficiente para compreendermos a omissão dos fatos históricos, o motivo de tudo isso que nos foi apresentado desde os primórdios, mas tendo como partida principal e motivo de pesquisa os Azimós, os Anuna. Talvez voltemos a falar sobre o assunto, o que temos no momento é apenas isso. E esse apenas já durou bastante do seu tempo. Gratidão por esse tempo conosco. Gratidão àqueles que têm nos ajudado, à parte da plataforma. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento. E principalmente para todos nós, muita da verdadeira luz.